Boa noite, queridos que nos assistem nesse momento, nesta oportunidade. Nós queremos desejar que em mais um encontro de estudo bíblico da Palavra do Senhor, a sua vida seja abençoada. Nós vamos ler nesta noite para a nossa meditação em Marcos, capítulo de número 1, versículos de número 29 ao 34. Marcos 1, 29 ao 34. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-los. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Que o Senhor assim nos abençoe ao meditarmos na sua palavra. Nós estamos iniciando o mês de maio. Maio é conhecido como mês das noivas, mês do lar, mês da família, mês das mães. E nós queremos iniciar esse mês pensando um pouquinho neste texto e resgatando desse texto alguns ensinos para as nossas vidas e especialmente para as famílias. Marcos é o mais antigo dos evangelhos e está focado no interesse de Jesus pelos gentios. O registro histórico da vida e da obra de Jesus acontece de uma forma bastante simplificada quando comparada a narrativa de Marcos com a narrativa de outros evangelistas. E um dos aspectos da narrativa de Marcos é a ênfase dada na importância da pregação e do ensino da mensagem do Evangelho, mas não como um conteúdo apenas, mas como uma realidade vivenciada do poder de Deus atuando na vida das pessoas. Então, aqui em Marcos, o Evangelho é o poder de Deus sobre o mal, sobre as enfermidades, sobre a natureza, sobre os espíritos malignos e sobre Satanás. O texto que nós lemos está inserido no relato desse início do ministério de Jesus na Galileia, onde o poder, a autoridade de Jesus são progressivamente revelados. Aqui no capítulo 1 mesmo, nós temos no versículo 21 a cura de um endemoniado em Cafarnaum. Versículo 29 inicia aqui o relato da cura da sogra de Pedro. Logo em seguida, nós temos a cura de muitas outras pessoas no final daquela tarde, daquele dia onde Jesus esteve na casa de Simão. Também nós temos o registro da cura de um paralítico, a cura de um homem da mão ressequida. Muitos outros são curados à beira-mar. No capítulo 4, nós temos o registro de Jesus acalmando uma tempestade pelo poder da sua palavra. Nós temos no capítulo 5 a cura de um homem endemoniado. Ele é liberto pelo poder de Jesus, a autoridade de Jesus. Capítulo 5, uma mulher que sofria há 12 anos de uma hemorragia foi curada e foi restaurada. Também no capítulo 5, Jesus anuncia sua autoridade sobre a vida, sobre a morte, trazendo a filha de Lázaro de volta à vida, ressuscitando a filha de Lázaro. E já no capítulo 6 também nós temos Jesus fazendo o milagre da multiplicação de pães e peixes. Com 5 pães e 2 peixes, ele alimenta mais de 5.000 pessoas. Então, todo esse contexto anuncia Jesus em ação, com poder, com autoridade. Ele é o Messias, ele é o Filho do homem, mas é o Filho de Deus, e onde ele chega e onde o Evangelho chega, a realidade é transformada. Aqui no capítulo 1, no versículo 29, Jesus está na casa de Simão, em Cafarnaum, na Galileia. No sábado, eles estiveram ali na sinagoga
e no contexto da sinagoga apareceu um homem ali possesso, Jesus o libertou, Jesus o curou, e houve um certo alvoroço, e Jesus impediu aquele homem que pudesse estar proclamando e falando por aquele espírito que possuía a sua vida, porque aquele espírito começou a dizer quem ele era e Jesus não estava ali nos seus planos, desejoso de que se tornasse tão conhecido logo no início do seu ministério. Havia e há um segredo messiânico que vai sendo revelado no decorrer dos seus 3 anos de ministério. Então, após esse momento na sinagoga, Jesus saiu com Tiago e com João e foram direto à casa de Simão. Então aqui no capítulo 1, versículo 29, nós temos uma família sendo abençoada pela presença de Jesus. E eu queria pensar nessa dimensão, extrair desse texto algumas lições preciosas para a nossa vida em família, especialmente nesse período que nós estamos, que é o mês do lar, o mês da família. E a primeira lição que eu quero extrair desse texto está baseada no versículo de número 30. O texto nos diz que chegaram ali à casa de Simão Jesus, Tiago e João, foram diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava acamada com febre. Havia uma necessidade naquela família e Jesus estava presente naquela casa. A primeira afirmação que queremos dizer queridos, que toda família tem as suas necessidades. Toda família tem suas próprias necessidades. Havia uma necessidade na vida daquela família, a sogra de Pedro estava com febre e as necessidades se manifestam em diversas áreas da vida do ser humano. Há necessidades de ordem física, às vezes necessidades de ordem emocional, mental, espiritual. O fato é que nós podemos forçar a nossa mente um pouquinho e pensar em tantas necessidades que às vezes nos cercam a sua vida, a sua família, a sua casa, o seu lar, e são comuns à existência humana. Às vezes, a cura mesmo de uma enfermidade física, às vezes a necessidade da cura de uma depressão, às vezes uma ansiedade crônica, às vezes a necessidade da superação de um medo, às vezes a necessidade da conquista de um trabalho, ou às vezes a quitação de uma dívida, a necessidade de experimentar de um renovo da alegria, do fervor espiritual, às vezes a necessidade de ver uma gravidez sonhada, desejada e que nunca acontece, às vezes aquela necessidade de sabedoria para lidar com os filhos, para criar os filhos e que passam por fases diferentes, que exigem dos pais ações e atitudes diferenciadas em cada contexto, em cada fase, às vezes a necessidade de lidar com um vizinho, com os parentes, às vezes a necessidade da superação de uma culpa, de um trauma, a necessidade de pedir perdão, a necessidade de oferecer perdão. São muitas as necessidades que se manifestam na existência humana. Há necessidades que são passageiras, há necessidades que são permanentes, prolongadas, não é? E para estas, verdadeiramente, a cada dia, a graça de Deus se manifesta em nossas vidas, em nossa casa, e o Senhor nos abençoa, nos concedendo de tudo aquilo que necessitamos, da força necessária, da coragem necessária, da sustentação necessária para enfrentarmos estas necessidades que às vezes são duradouras em nossa vida. São aquelas situações que às vezes você chega no final do dia e diz: mais um dia vencido, obrigado Senhor, mas com a sensação de que o novo dia vai chegar e a necessidade estará ali presente e você vai ter que ter um renovo das forças e da energia e da sabedoria do alto para continuar lidando com aquela necessidade. Então, o fato é que você pode nesse momento pensar quais são as necessidades pessoais que você alimenta no coração.
Quais são as necessidades que você identifica na vida da sua esposa, na vida do seu marido, na vida dos seus filhos, quem sabe na vida de seus pais? O fato é que toda família tem as suas próprias necessidades. Mas outra coisa que queremos afirmar é que as necessidades de uma família precisam ser identificadas corretamente. Nem sempre o que a gente pensa que é necessidade, verdadeiramente é o que a gente precisa. Veja, o texto diz que a sogra de Simão achava-se acamada com febre. E eu queria olhar um pouquinho para essa compreensão da necessidade daquela família. Porque o texto diz que ela estava com febre. Mas a febre não era o problema. O problema era a enfermidade por detrás daquela febre. O problema era o que estava causando aquela febre. A febre, na verdade, é uma reação de combate do corpo a algum intruso, a algum vírus, a uma bactéria, causando uma inflamação, causando uma infecção. A febre anuncia que algo está afetando, está abalando a estrutura normal do nosso organismo. Então, é por isso que a gente sempre ouve a orientação, não se pode dar um remédio para cortar a febre aleatoriamente, sem que você saiba qual é a causa dessa febre, não é? Verdadeiramente, não se pode combater a febre tomando qualquer medicamento aleatoriamente. Isso pode trazer, inclusive, mais prejuízo para a vida de uma pessoa e para o seu organismo. Então, a febre denuncia que algo não está bem. Alguma coisa do nosso corpo, alguma situação, tem algo que está acontecendo que precisa ser diagnosticado por um profissional, precisa ser diagnosticado por um médico. Aliás, no momento que nós estamos vivendo, do novo coronavírus, a febre é um dos sintomas, né, que acusam aí, que fazem parte dos sintomas do Covid-19, de alguém que porventura esteja ali marcado pela presença do vírus. Então, assim nós podemos ampliar um pouquinho a nossa reflexão e pensar e dizer que em todas as necessidades, nós precisamos pensar se estamos avaliando corretamente. Precisamos pensar se nós estamos submetendo as nossas necessidades a uma avaliação correta. Muitas vezes, nós vemos as pessoas tentando suprir as suas necessidades e focando os seus olhos não na causa, mas nas consequências. As nossas necessidades precisam ser identificadas corretamente. Muitas vezes, nós estamos equivocados quanto ao que chamamos de necessidade para a nossa vida. Será que o que você pensa hoje ser necessidade é de fato o que você necessita? É de fato o que os seus filhos precisam? É de fato o que a sua esposa precisa? O seu marido precisa? Será que é assim como você está pensando? Então, quando se fala em necessidade, é importante identificar os nossos valores e as nossas prioridades. Aquilo que nós trazemos em nossa bagagem, aquilo que nós trazemos em nossa convicção, em nossa formação, no que se refere a valores, a princípios, e isto vai influenciar na maneira como nós identificamos o que é necessidade em nossa vida, o que é necessidade na vida de nossa família. E daí a gente precisa orar, viu, queridos? Orar e clamar ao Senhor: Senhor, Espírito Santo, me dê sabedoria para que eu possa discernir corretamente os princípios e valores que eu tenho nutrido no meu coração, para que a minha avaliação do que é necessário, do que é necessidade ligada à vida dos filhos, da família, do lar, seja verdadeiramente aquilo que nós necessitamos. Então, cada um precisa ter bem definido dentro de si, e cada família tem que construir isso de uma forma muito clara, quais são princípios e valores que têm norteado cada família. Especialmente nesses dias de pandemia, eu acredito que as famílias têm tido uma grande oportunidade, a oportunidade de
repensar princípios, de repensar valores e de passar por um processo de transformação e rever aquilo que são as prioridades em sua vida. É importante também pensar, eu gosto muito de falar, quando falo em prioridades, pensar que há uma diferença entre o que é urgência e o que é prioridade, né? Urgência quase sempre é um imprevisto que precisa ser resolvido mesmo sem a gente estar programado. Por exemplo, um acidente, você imediatamente tem que fazer alguma coisa, um pneu que fura, uma pessoa necessitando de socorro, alguém que precisa de um auxílio financeiro imediatamente por alguma situação X ou Y. Então, tem algumas urgências que você não tem como pensar muito, você tem que fazer. Agora, prioridade, quase sempre, é o que tem valor permanente, aquilo que permanece, aquilo que é importante, aquilo que nós nos programamos para fazer, aquilo que nós nos empenhamos com todo esforço e dedicação. Prioridade tem a ver com aquilo que é fundamental, essencial, o mais importante, o imprescindível. A gente tem que definir bem as nossas prioridades. Então, certamente você tem um pouco disso mais definido na sua mente, mas eu quero te provocar a pensar um pouquinho mais. Há algumas prioridades básicas na vida: Deus, família, igreja, trabalho, amigos. Você pode aumentar essa lista, mas eu diria que desses 5 que eu mencionei, os 3 primeiros não podem fugir desta hierarquia, ou desta sequência, ou destas posições. Em primeiro lugar, precisa ser Deus em nossa vida. Em segundo lugar, a nossa família. Em terceiro lugar, a igreja, a família maior, a família da fé. Dessas 3, nós não podemos abrir mão. Você não pode abrir mão em hipótese alguma. Há várias outras relacionadas a essas 3 ou a estas 5, mas essas 3 você não pode abrir mão. Em primeiro lugar tem que ser Deus na sua vida, prioridade absoluta, maior. O que o senhor pensa, o que o senhor quer, o senhor está feliz comigo, o que o senhor quer da minha vida? Tudo está ligado a Deus, tudo que você é, tudo que você tem, você vem de Deus, vive para Deus e para a glória de Deus. Em segundo lugar, a família. O maior tesouro que você pode ter nesse mundo, depois de uma vida com Deus, em Cristo Jesus, é a sua família. E nós estamos descobrindo isso nesses dias, ou melhor, alguns estão descobrindo e outros estão reafirmando e afirmando. O maior tesouro que nós temos é a família e a igreja. Quantos estão percebendo o valor da igreja nesses dias quando não podem estar reunidos? E como é valoroso quando a gente recebe uma ligação, um telefonema, quando a gente oferece uma palavra de ânimo, de encorajamento para a vida de outros, quando a gente liga para saber você está precisando de alguma coisa. Isso é unidade da família, da fé. Mas eu queria ainda dizer de algumas prioridades. Por exemplo, o espírito antes da matéria. É importante pensar nessa dimensão. Nós vivemos num mundo com muito valor sendo dado ao corpo, à aparência, à vaidade, à beleza física, aos prazeres da carne, aos prazeres do corpo. O apóstolo Paulo disse: pensai nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. As coisas espirituais são mais importantes do que as realidades materiais. Ainda, pessoas antes das coisas. Esta é outra prioridade que você deve pensar. Pessoas são mais importantes do que coisas materiais, do que riqueza material, do que bens materiais. A vida é mais importante do que as coisas materiais, do que uma economia. A vida está em primeiro lugar. Pessoas são mais importantes do que as coisas. Família antes da profissão. Há muitas pessoas, queridos, fazendo da profissão seu alvo maior. Às vezes, até no argumento de que através da profissão bem-sucedida e dos recursos
a família será beneficiada. E então, há homens e há mulheres que estão se casando quase com a profissão, às vezes se tornam até mesmo assim inimigos um do outro, por valorizar tanto a profissão, e a profissão quase que se torna uma rival na vida de um casal, num casamento. Quantos filhos que recebem do pai e da mãe a roupa de grife, os melhores brinquedos, o celular da hora, o melhor clube, a melhor festa de aniversário, se desdobram, fazem o máximo para manter toda uma estrutura, e às vezes os filhos, o que mais gostariam de ter é um tempo de qualidade, talvez assentar junto com o pai, com uma banheira cheia d'água e brincar com barquinhos feitos de papel e de repente tirar daquilo ali, de uma simplicidade tão grande, a riqueza maior que permanece na mente dos filhos. Queridos, a família precisa estar como prioridade na tua vida antes da profissão, Outro dia eu estava jogando bola com meu filho de 14 anos na garagem de casa e foi interessante porque por várias vezes ele teve a oportunidade de chutar e fazer um gol e não fez, e eu fui observando. No finalzinho eu disse para ele, falta um gol e eu vou fazer o gol e você vai perder porque perdeu oportunidades de fazer seus gols. E é por incrível que pareça, eu acabei fazendo o gol. Vocês não imaginem, né? Porque na verdade ele sempre vence de mim. Mas o que foi interessante é que no final eu disse, está vendo? Eu venci, você perdeu de mim nesse momento. Tal. A gente estava ali brincando, né? O meu filho falou assim, pai, foi-se o tempo em que eu brincava com o senhor para vencer o senhor. Olha, com 14 anos. Ele disse assim, meu maior prazer é estar brincando com o Senhor, jogando, perdendo ou ganhando, eu quero estar brincando com o Senhor. Né? Isso é muito gostoso, eu dei um abração nele e a gente continuou ali brincando. Não é questão de perder, de ganhar, se é a bola inclusive furada, né? Nós estávamos com a bola não das melhores. O que é a essência? Não é se é a melhor bola, não é se um campo de futebol, mas a essência do tempo de qualidade juntos, como família. Família antes da profissão. Cônjuge antes dos filhos. Há um erro absurdo quando o casal coloca a vida dos filhos como mais importante do que a relação conjugal. Errado. Ame seus filhos, foque toda a sua atenção que puder na vida dos seus filhos. Mas o elo maior na vida de uma família é o elo que une marido e mulher. Se esse elo é mantido, se esse elo não é rompido, a família é preservada, a família vai bem e os filhos são abençoados. Então, cônjuge antes dos filhos. Outra dica, filhos antes dos amigos. Aprenda, querido pai, querida mãe, a mostrar para os seus filhos que depois da relação conjugal, quem tem mais valor na vida dos pais são os filhos. Quem tem mais valor na vida de um casal são os filhos, não os amigos. Há muitos pais invertendo essa questão. Há muitos pais que às vezes dedicam um bom tempo e de grande valor com amigos e os filhos ficam a desejar no seu relacionamento com os pais. E por fim ainda, cônjuge antes de si mesmo. Talvez esse seja um grande desafio para você, para mim, para nós, casados. Cônjuge antes de si mesmo. Por quê? Porque esse é um princípio adotado como equilíbrio essencial do ponto de vista de Deus. O marido conceda à esposa aquilo que lhe é devido, a esposa conceda ao marido aquilo que lhe é devido. O amor que deve unir a vida de um casal, e esse amor deve ser transmitido à vida dos filhos, deve ser marcado por esse amor que vem de Deus, que é outro centralizado.
É um amor centralizado no outro, na vida do outro. E aí vira um círculo virtuoso, em que eu ofereço para o outro me oferece, eu abençoo e sou abençoado, e assim há uma reciprocidade que traz beleza à vida de uma família. Então, queridos, as necessidades de uma casa, de uma família, precisam ser bem definidas, corretamente. E as necessidades de uma família, elas são identificadas a partir dos valores e prioridades que esta família nutre no seu lar. E nós estamos propondo para que vocês conversem em casa um pouco mais, dialoguem entre si, uma escala básica de valores. Em primeiro lugar, Deus. Segundo, a família. Em terceiro, o trabalho, a igreja. E depois, trabalho e amigos. O espírito antes da matéria, pessoas antes das coisas, família antes da profissão, cônjuge antes dos filhos, filhos antes de amigos e cônjuge antes de si. Aqui nesse texto, então, nós temos esta realidade de uma necessidade presente naquela casa. E o versículo de número 31 nos diz que, aproximando-se, Jesus tomou a sogra de Simão pela mão e a febre a deixou. Terceira afirmação que queremos dizer é que a presença de Jesus supre as reais necessidades de uma família. A presença de Jesus supre as reais necessidades de uma família. E logo lhe falaram a respeito dela, Jesus foi até ela e ali tomou-a pela mão e a febre cessou. É claro, queridos, que aqui nós podemos dar a esse ato todo o nome de oração, de intercessão. Levaram ao conhecimento de Jesus o que estava acontecendo com a sogra de Pedro. E naquele momento, quando Jesus tomou conhecimento, Jesus agiu. E quando Jesus agiu, nós sabemos que o fato de fazer cessar a febre significa que a enfermidade que estava no corpo daquela mulher foi sanada, foi resolvida, foi tratada, foi curada. Então, aquela mulher estava acamada e Jesus estava presente, a sua presença teve o poder e tem o poder de alterar as circunstâncias, de alterar as situações. Nós olhamos para esse texto e vemos a febre sendo cessada porque Jesus curou aquela mulher de sua enfermidade. Então, a presença de Jesus supre as reais necessidades de uma família. Nem sempre Jesus vai suprir da forma como você espera, da forma como eu espero ou como eu quero. Talvez exatamente por esta visão equivocada que às vezes nós temos do que realmente são as nossas necessidades fundamentais, essenciais. Jesus está interessado no que é mais importante, no que é essencial, fundamental, real para as nossas vidas. E uma família abençoada, por fim, uma família abençoada pela presença de Jesus, ela torna-se participante da missão de Jesus. E foi o que aconteceu nesse texto. Versículo 31, então aproximando-se, tomou a Jesus pela mão, a febre a deixou, e ela passou a servi-los. Olha que coisa linda. Falta-nos tempo para falarmos daquilo que foi a vida de André e de Simão, depois que tiveram um encontro com Jesus e passaram a ser discípulos de Jesus. A vida deles foi transformada, revolucionada, suas famílias, seus lares, né? O lar ali de Simão foi marcado, foi abençoado. Os discípulos tiveram uma nova realidade pela frente depois de um encontro com Jesus. Os evangelhos não falam sobre o nome da esposa de Pedro, não falam sobre o nome da sogra de Pedro, mas falam claramente que aquela casa estava sendo abençoada e marcada pela presença de Jesus. E após ser curada, aquela mulher passou
a servi-los. Uma família que conta com a presença de Jesus é uma família que experimenta de cura, de restauração, de transformação. É uma família que experimenta de mudanças no contexto da família. É uma família que experimenta de mudanças nos seus comportamentos. Então aquele lar foi marcado, foi transformado e aquela mulher passou a experimentar daquilo que é o chamado de Deus para as nossas vidas, vivermos prontos a servir. E nesses dias de isolamento social, a família precisa se reorganizar melhor, servir melhor uns aos outros. Nós estamos vivendo um contexto em que nos lares as famílias precisam conversar sobre isso, organizar a dinâmica da casa, atenção aos filhos, são os deveres de casa, os filhos em casa, enfim, há todo um contexto que exige da família assentar, conversar e assim, liberar o coração para servir com amor, com graça, para servir com disposição de coração. A rotina foi alterada, os papéis têm sido alterados, há necessidade de muitos trabalhando de maneira assim intensa em casa, home office, cada um fazendo a sua parte, os filhos ajudando nas tarefas. Então, é preciso pensar nessa disposição, como houve na vida desta mulher, em servir. Não é tão difícil servir a minha esposa, não é tão difícil servir aos meus filhos, não é tão difícil servir aos irmãos na fé, servir ao meu próximo, quando eu vivo em comunhão com Cristo que serviu com a própria vida a quem ou por quem não fez nada por merecer. Não é difícil servir. Então pense nisso, o amor de Deus nos transforma, a graça de Deus, a presença de Cristo, aquela casa passou a ser lugar de cura, não só aquela mulher se colocou pronta a servir, mas o texto nos diz no versículo 32 que ao cair da tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados, toda sorte de pessoas ali doentes, com enfermidades, e Jesus expeliu os demônios, e enfim, aquele momento naquela casa de Simão passou a ser um momento de referência da graça de Deus, da bênção do Senhor para a vida de outras pessoas e de outras famílias. Oh, queridos, em nome de Jesus, nós podemos agradecer porque a minha casa, a tua casa, a nossa casa pode ser um lugar de referência, de esperança, de cura, de transformação para outras vidas. Se Jesus está presente na tua casa, Ele não só se faz presente suprindo as suas necessidades, ajudando a orientar o que de fato é necessário e o poder dele se manifesta, não só para te abençoar, mas para fazer da tua casa uma referência para outras famílias, para outras pessoas que se achegam, que se aproximam. Nós estamos no contexto de isolamento, mas é possível imaginar o aglomeramento de pessoas que houve ali ao redor da casa de Simão, quando souberam do que Jesus havia feito na sinagoga, mas do que Jesus também estava fazendo na casa de Simão, e muitas pessoas já tomando conhecimento no início do ministério de Jesus, do seu poder, da sua autoridade, iam de encontro a ele ali no contexto para serem abençoadas, curadas e transformadas. A sua casa, a minha casa, a nossa família precisa ser um ambiente que revele a graça de Deus, que anuncie o amor de Deus, a fé, a esperança, o cuidado, a ação do Senhor intervindo em nossa história, mudando a nossa história. Eu quero concluir então dizendo que nesse mês do lar, mês da família, um mês em que nós, assim, nos alegramos pelas nossas mães, aproxima-se o Dia das Mães, todo esse contexto, eu quero reafirmar que em toda casa, em toda família, há necessidades próprias, mas também afirmar que as necessidades precisam ser identificadas corretamente, e isso está ligado aos valores e prioridades que nós definimos em nossa vida. E a presença de Jesus faz a diferença maior. E quando Jesus está presente, nossa casa, nosso lar se torna uma referência para muitas outras famílias.
Que necessidades você tem identificado na tua vida? Na vida do seu cônjuge, na vida dos seus filhos? Você tem colocado essas necessidades aos pés do Senhor? Você tem colocado em intercessão, dizendo: Jesus, esta é a necessidade que eu vejo, mas se eu estou equivocado, me ajude a ver corretamente quais são as necessidades do meu lar, da minha família. Coloque isso diante do Senhor, identifique e ore, interceda, porque a presença de Jesus faz a diferença maior e Ele quer fazer da sua casa uma bênção para muitas outras famílias. Eu quero orar por você nesse momento, pedindo que Deus te abençoe. Enquanto eu oro, pense, coloque diante de Deus aquilo que são necessidades que você já identifica no teu coração, na tua família, na vida daqueles que são os mais preciosos para a tua vida. Vamos orar. Deus, muito obrigado, porque a tua presença faz a diferença maior em nossas vidas. Nós estamos no mês do lar, no mês da família, e nós queremos agora, nesse momento, interceder por cada vida que nos acompanha, por cada lar que nos acompanha, e o Senhor conhece as necessidades de cada lar, de cada família, em cada coração. Ó Pai, a minha oração em nome de Jesus é que o Senhor, com a Tua presença soberana, poderosa, que intervém, que muda as situações, que muda as circunstâncias, esteja agindo e intervindo de acordo com a Tua vontade soberana em cada lar, em cada família neste momento. Ajuda-nos a entendermos os nossos valores e prioridades, as definições que temos no nosso coração, em nossa casa, em nosso lar. E ajuda-nos, ó Deus, a colocar em ordem aquilo que está em desordem como prioridades de nossa vida. Nós oramos assim: faz de cada lar, de cada família, um lar, uma família abençoados pelo Senhor, de forma que cada família seja uma bênção para outras famílias, em nome de Jesus e para a glória do Senhor é que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.